coordenações depois. Tá? Uma delas eu sei que é Manaus, a outra eu não lembro qual é. Tá bem? Então vamos começar. Obrigado, gente. Então, bom dia. Meu nome é Carlos Martínez, sou professor aqui na UFMA, e vamos falar sobre preservação da avifauna amazônica. Temos como colocar no ponto de animação do PowerPoint. Então vai ser, não tem animação nenhuma. Bem, não, de fato, acho que não vai afetar, não. Deixa eu ver, espero que não. Agora não me lembro. Então, bom dia a todos e a todas aqui em São Luís e em qualquer outro lugar, cada um dos outros lugares onde as pessoas se encontram. E, enfim, eu fui convidado para falar um pouquinho sobre a preservação da avifauna amazônica, né? Enfim, vamos passar logo o seguinte slide. Não sei se vai precisar. Não, mas são slides simples, bom, sobre a Amazônia, eu coloquei 2 ou 3 slides em termos de contextualização, embora pois, não é necessário falar para vocês sobre a Amazônia, sobre o que a Amazônia é e o que representa. Basta. Essa imagem todo mundo conhece, a imagem dos biomas brasileiros, e então o bioma Amazônia, que obviamente vai um pouco além da bacia Rio Amazonas, o enfoque vai ser a avifauna desse bioma, que basicamente quer dizer a avifauna da floresta tropical. Passa. A floresta amazônica, ela ocupa um território de aproximadamente 5, 6 milhões de quilômetros quadrados, não apenas em território brasileiro, aproximadamente 40% do que seria o bioma amazônico cai fora do território brasileiro, embora hoje a abordagem que a gente vai usar é uma abordagem um tanto genérica, mas que se aplica particularmente ao nosso caso, né? Enfim, não precisa insistir muito sobre as características da floresta tropical, né, a altura do dossel, a estratificação da vegetação, a importância dos ambientes aquáticos, passa. Dossel muito alto, geralmente em florestas maduras acima dos 40 metros, isto em terras baixas. A Amazônia é muito mais complexa do que isso, porque as áreas de serra são várias e importantes, tanto os tepuis na região norte, entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana, quanto algumas serras que se encontram na região sul. Mas principalmente devido à região andina, onde se encontra boa parte da biodiversidade amazônica. A gente não vai insistir muito sobre isso, porque é um aspecto que corresponde à Amazônia não brasileira, mas a efeitos de contextualização é importante não perder de vista que se trata de uma mesma unidade biológica. Em floresta de altitude, as características mudam um pouco, contextualização, vamos falar um pouquinho sobre floresta de terras baixas, mas em altitude as florestas nubladas apresentam um dossel mais baixo, uma estrutura da vegetação um pouco diferente. Passa. Bem, embaixo desse dossel, aqui temos uma floresta alagada de Jussara e Várzea, mas as fisionomias que existem dentro da Amazônia são múltiplas, como de fato vocês também já sabem. Em terras baixas sempre um dossel muito alto e uma estratificação muito importante da vegetação. Passa. E depois, a importância dos ecossistemas aquáticos em geral e fluviais em particular, que uma das principais divisões que você vai ter na hora de observar, de estudar a diversidade, seja ambientes ribeirinhos ou associados com a água e ambientes de terra firme. Passa.
E isto aqui, só para lembrar um pouquinho essa dimensão de montanhas, uma floresta nublada no Equador. Melhorou? Uma floresta, será que não sou eu aqui? Uma floresta nublada no Equador, são lugares onde a pluviosidade praticamente chove todos os dias do ano, são florestas um pouco mais baixas, sempre nubladas e, portanto, com uma quantidade de epífitas ainda maior, com uma estratificação vertical tão importante quanto a Amazônia e Terras Baixas, embora em uma escala menor, numa escala absoluta menor, e com presença de elementos vegetais característicos, como as samambaias arborescentes, por exemplo, que existem em outros lugares, mas que nesse tipo de ambiente adquirem uma importância mais relevante. Passa, por favor. Bom, então, as aves são um grupo de animais que, devido às suas características, segue um padrão de ocupação do espaço muito característico, que pode apresentar semelhanças com outros grupos, mas que, devido às características do grupo, tem umas singularidades também que são exclusivas. Os fatores que influenciam a distribuição das aves, vamos comentar um pouquinho a seguir, terão a ver muito diretamente com as características da floresta. Por isso, essa introdução também sobre essa rápida introdução. Passa. Então, aqui a gente tem... Vou sentar. Vou falar com o microfone. E aí se me colocou aqui, ninguém me vê, né? É essencial... Então, agora que não sou mais uma voz em off, né? Aqui nessa imagem a gente tem a distribuição da diversidade, na verdade da riqueza em espécies de diferentes grupos de vertebrados, os anuros, os roedores, os morcegos e as aves, na Amazônia. Os padrões tendem a ser recorrentes, sempre uma maior diversidade na Amazônia Ocidental, em grande parte devido à estratificação vertical da região serrana, que faz com que em pouco tempo, em um espaço relativamente pequeno, você tenha diferentes tipos de ambiente, portanto, e cada um com a sua própria diversidade, com as suas próprias espécies, mas também com suas particularidades. Comparado com os outros grupos, as aves, os outros grupos são grupos de 100 e poucas espécies. As aves são um grupo que na Amazônia, nesse trabalho, como está feito os cálculos, consideram até 943 espécies num único local. Não se trata do número total de espécies que existem na Amazônia, mas da quantidade de espécies por local. Vocês podem ver nos lugares mais vermelhos, isto corresponde principalmente, sim, seria interessante o conselho. Então, mapa. Isso aqui? Olha só, o que eles inventam. Esta região aqui, desde a Colômbia até a Bolívia, é a região do mundo com maior diversidade de aves. Não me preocupa não, agora que aprendi essa nova tecnologia. Pode ser. Então, todo esse arco que vai basicamente da Colômbia até a Bolívia é a região do mundo com a maior diversidade de aves. Os níveis de pluviosidade são altíssimos, a presença dos Andes nessa região da América do Sul
determina que o resto de alísio que chega até lá bata de frente e a pluviosidade lá é extremamente alta. E além disso, se tratando de uma região de montanha, a gente tem essa estratificação vertical da vegetação e, na verdade, da biota toda, né? De tal maneira que você, e isso é uma coisa que se você tiver alguma vez a oportunidade de caminhar por esses lugares, é palpável, é perceptível. Você pode caminhar, subir ou descer uma ladeira de montanha, digamos, entre os 500 e os 3.000 metros, coisa que dá para fazer de altitude, coisa que dá para fazer num dia, e você vai atravessar tranquilamente 3, 4 estratos diferentes. Se você tiver o mínimo conhecimento das aves em particular, que é o que nos interessa hoje, você vai perceber 3 ou 4 mudanças ao longo do dia da composição de espécies, como se você fizesse a pé, dá para você fazer uma viagem em um dia que você precisaria de vários dias de carro para poder fazer, atravessando biomas diferentes, e isto é apenas umas horas a pé, certo? Então, em poucos quilômetros de distância, a gente encontra mudanças muito nítidas na composição de espécies. Logicamente, vale para as aves e vale para qualquer outro organismo. Então, essa região aqui tem diversidade, valores extremos de diversidade. Por aqui entre a Colômbia e o Equador, aqui talvez um pouco menos, mas nesse triângulo que vai entre o Acre, a Bolívia e o Peru, tem novamente um outro polo altíssimo de diversidade. Vale para muitas espécies, mas particularmente para as aves. Vocês podem ver, são 100 e poucas, anuros tem 100 e poucas espécies máximo. Os roedores não são uma classe, não, como as aves, mas mesmo assim é um grupo muito diverso, está no nível de 100 e poucas espécies. E as aves, basicamente, com essa relação com a heterogeneidade da vegetação. Muita betadiversidade, quer dizer, muita diversidade ao longo do transecto, que é o que você observa se você sobe ou desce uma dessas ladeiras. O resto, sim, o mapa apresenta variações na quantidade de espécies. Bom, só para comparar, por exemplo, aqui no Nordeste podemos estar falando de 100, 200 espécies. Estes valores seriam já para lugares muito frios. Ai, mamãe, cadê? Bom, aqui no Cone Sul, mas dentro da nossa realidade, valores mais baixos, talvez aqui na Caatinga. Toda a Amazônia apresenta valores altos de diversidade, mas com esse gradiente que aumenta para oeste e que também tende a ser maior perto da calha dos rios, onde você tem florestas de várzea e florestas de terra firme próximas entre si. Passa. Este outro fator que é relevante, pode e é relevante na distribuição das aves, aqui no que a gente tem são variações entre da altura do dossel, desde o nível 0, em ambientes herbáceos, até o nível de 68 metros, que possa ocorrer pontualmente em alguns recantos da Amazônia. Imagino que este 68 corresponda, na verdade, a árvores emergentes, mas de qualquer forma. Nós temos uma altura importante do dossel na Amazônia toda e variações, porque obviamente onde existem rios nós não temos dossel, mas variações mais importantes do que parece, que refletem diferenças na composição da floresta. É interessante que aqui no Maranhão nós podemos ver nós podemos ver o mapa do desmatamento acompanhando a altura do dossel, de tão extrema que é a devastação. Certo? Então, as manchinhas de dossel alto que a gente encontra aqui são a reserva do Gurupi, algumas terras indígenas, onde existem remanescentes de floresta. Coisa parecida se pode dizer de Rondônia ou de Mato Grosso, lugares onde o desmatamento tem avançado enormemente também. Mas, além dessas diferenças de origem antropogênica, nós temos uma composição heterogênea e reflete diferentes realidades ao longo da Amazônia. Passa. Bom, aqui estamos numa outra, ou podemos avaliar um outro fator, que é o tipo de cobertura do solo, neste caso, portanto, tanto a vegetação natural quanto a presença de
ou as atividades humanas. Aqui em amarelo, por exemplo, a gente tem regiões agrícolas, regiões florestais, enfim. Em grande parte, nós temos diferentes tipos de cobertura natural do solo, mas também nós temos regiões de grande influência das atividades humanas. Em outras regiões que não aparece esse tipo de legenda, se a gente for para uma escala menor, embora a gente possa se deparar com um cor verde ou marrom correspondente à floresta, ou a áreas arbustivas, como é o caso da Caatinga, né? Em que, de fato, se a legenda de cores no mapa grande tende a seguir a legenda da vegetação clímax, a que seria natural nessas áreas, quando a gente vai ver, de fato, no detalhe, o que acaba sobrando de vegetação natural é muito pouco, mesmo em lugares que aparentemente aparecem como florestais no mapa. Então, este mapa ele pode ser um pouquinho enganoso nesse aspecto, mas enfim. Em termos de distribuição das aves, isto significa que a gente vai ter espécies que vão ocorrer em ambientes florestais e que terão distribuições contínuas em lugares onde a cobertura arbórea é contínua, mas que terão distribuições fragmentadas em outras áreas. Obviamente, a fragmentação tem um impacto importante, porém variável, sobre a distribuição de umas e outras espécies. Existem espécies mais sensíveis à fragmentação, espécies menos sensíveis à fragmentação. Então, algumas espécies amazônicas, por exemplo, elas apresentam uma distribuição que entra profunda. Inclusive, estamos com uma menina no laboratório trabalhando nessa área, uma capacidade de adentrar os fragmentos, os remanescentes, por remanescentes ou por fragmentos naturais, ou por remanescentes não desmatados ou por fragmentos de enclaves florestais dentro do cerrado ou de outras formações, né? Então, tem espécies que adentram bastante territórios que, a princípio, saem do bioma amazônico, mas tem outras que não. Tem outras que ficam restritas à região, digamos, melhor preservada, né? E com florestas mais contínuas. Então, se você for fazer um estudo da avifauna nesses lugares, você vai encontrar um gradiente de diversidade que tende a cair do centro para a periferia, que a uma certa altura essa diversidade vai sendo substituída por avifauna não amazônica, mas tende a ser menos diversa, porque a avifauna amazônica é mais diversa que a dos outros biomas, mas que também, devido ao intenso desmatamento, essa diversidade cai do centro para a periferia, pela substituição de bioma e pela perda de qualidade ecossistêmica. Então, além desse efeito periférico, você tem uma fragmentação, de tal maneira que você pode até ter presença de floresta em alguns pontos, mas quanto menores os fragmentos, quanto mais escassos e quanto pior comunicados entre si, também você tende a ter uma queda importante da diversidade, né? Então, a gente tem diferentes perfis, existem espécies muito exigentes, que ficam restritas às regiões de floresta contínua mais centrais, espécies mais tolerantes, que geralmente são espécies que na floresta central ocorrem em áreas de borda, que conseguem adentrar bastante as regiões periféricas do bioma, e espécies mais tolerantes ainda, que têm uma certa presença em biomas vizinhos, que são as que acabam tomando de conta desses ambientes intermediários, são os que acabam ocorrendo nesses fragmentos. Aqui, para quem é aqui de São Luís mesmo, aqui do Maranhão mesmo, o caso da ilha de São Luís é paradigmático nesse sentido. Você encontra nos remanescentes florestais que nós temos as espécies que aqui na ilha são indicadoras de ambiente bem preservado, com bastante cobertura florestal, são espécies que na Amazônia Central agem como espécies de borda, espécies de área degradada, etc. Então, digamos que essas espécies que são de borda e de área degradada ou de área de transição na Amazônia Central, acabam sendo nossas espécies indicadoras aqui, aqui bem na periferia da Amazônia, de ambiente amazônico ou bem preservado para a realidade local.
porque no caso particular do Maranhão, que eu vou enfatizar um pouquinho mais, que é a realidade que eu conheço um pouco melhor, embora obviamente a amazônica seja um pouco mais complexa, um pouco não, muito mais complexa, mas nós temos aqui duas situações. Uma, a posição periférica do local, que faz com que já apresente umas características de transição e de borda que são próprias naturalmente do ambiente, e outra, o grau terrível de desmatamento e de agressão ambiental, que faz com que a diversidade caia gravissimamente. Passa. Então, a gente vai ter diferentes fatores, em resumo, o clima, a topografia, a vegetação. A topografia vai influenciar sobre o clima e sobre a vegetação. O clima vai influenciar sobre a vegetação. E todos os três, direta ou indiretamente, influenciarão a riqueza em espécies. Certo? A topografia diretamente vai influenciar a riqueza em espécies, ambientes mais de montanha, e a topografia vai favorecer espécies que se movimentem bem em ambientes com maior desnível, enquanto em lugares de planície haverá outro tipo de espécies características, outro grupo de espécies características. A topografia, por outro lado, vai influenciar o clima, e o clima também vai influenciar na riqueza em espécies, porque dependendo do tipo de modelo climático que você tiver, do tipo de perfil climático que você tiver numa localidade ou região, pois assim será a biota, no caso a bifauna que ocupe, né, que se encontre no lugar. E, ao mesmo tempo, tanto um quanto o outro, a vegetação também reage de maneira diferente a tipos de terreno diferentes, e solo, rochas, enfim. E o clima também, obviamente, vai ter uma influência direta sobre a vegetação. E a vegetação, obviamente, sobre a riqueza em espécies. Então, esse sistema de fatores acaba sendo particularmente determinante no nosso caso. Passa. E aqui onde eu queria enfatizar um pouquinho mais, quero me deter um pouquinho mais para refletir sobre o caso particular das aves. Aqui nós temos um diagrama onde coloca a influência de diferentes tipos de fatores topográficos, climáticos e bióticos, que vem a ser equivalente ao que a gente via na slide anterior como vegetação. E nós temos aqui o que seria, em vermelho, que seria a influência dos fatores topográficos sobre a riqueza em espécies de um determinado grupo, em azul, a influência de fatores climáticos, e em verde, a influência de fatores bióticos. E essas cores intermediárias aqui, por exemplo, esse azul esverdeado seria a influência do conjunto de fatores da interação clima-vegetação, aqui em rosa ou em magenta, clima-topografia, aqui em amarelo, vegetação-topografia, e em branco aqui, o branquiçado, o conjunto dos fatores. E aí teríamos essas sombras de cinza, heterogeneidade ambiental e espaço, ou simplesmente espaço. Bem, é interessante observar que no caso das aves, essa interseção clima-vegetação, que é mais determinante na distribuição do grupo, na riqueza espécie do grupo. Não é tão diferente dos outros grupos, se você quer. Aqui nós temos anfíbios, mamíferos, aves. Então, mas desses três grupos, as aves são o grupo que apresenta uma maior relação com essa interface clima-vegetação. Outros grupos tendem a apresentar mais relação com o espaço, ou com heterogeneidades, ou então mais diretamente com o clima. Por quê? E este é digamos, talvez o ponto mais crítico, o ponto que vale a pena a gente se deter mais para analisar. Por que essa diferença de sensibilidades, por que essa diferença de perfis? Quando a gente estuda um grupo de organismos, que for, a distribuição desses organismos estará determinada pela confluência de fatores externos, mas também pela reação, pelas características desse grupo de organismos que determinam como eles vão reagir a esses fatores externos. E no caso particular, qual é o fator principal, né? Pode haver vários, mas qual é o fator principal que determina essa diferença? O fato que outros grupos dependam
no caso puramente de espaço, ou de uma soma de fatores espaciais, embora as aves também, mas em maior nível, ou aqui apenas o clima, mas não o clima e a vegetação. Bem, as aves têm uma característica que os anfíbios e os mamíferos não têm, e que não é nenhuma característica misteriosa, não é nada que você começa a pensar, que característica será que as aves têm? Não, as aves voam, certo? Não é nenhuma característica misteriosa, mas o fato de ser capaz de voar faz que a relação das aves com o meio seja completamente diferente do que acontece com o mamífero ou com o anfíbio. As aves são animais com uma capacidade de ultrapassar barreiras geográficas que não tem igual entre os, pelo menos entre os animais. Não sei se haverá alguma semente com a capacidade, mas acho que não. Eu diria que são o grupo de organismos com a capacidade, a maior capacidade, não, bactérias provavelmente mais, mas seriam o grupo de organismos macroscópicos com maior capacidade de ultrapassar barreiras. Isso significa que elas estão muito menos limitadas pelos fatores espaciais, que temos sim fatores espaciais, mas menos do que puramente espaço como os mamíferos, não tão diferente dos anfíbios. Os anfíbios realmente têm uma capacidade de superar barreiras maior do que a dos mamíferos, basicamente porque o metabolismo dos anfíbios é mais baixo, eles conseguem resistir durante muito mais tempo a condições adversas. Então, cada grupo é diferente, nem anfíbios nem mamíferos voam, exceto, obviamente, o caso dos morcegos entre os mamíferos. Mas, ainda assim, exceto quando comparas com os morcegos, os anfíbios tendem a ter uma capacidade de ultrapassar barreiras maior que a dos mamíferos. Mas, enfim, se deter em considerações mais de detalhe, a gente poderia afinar e chegar ou não a outras conclusões, mas o que é essencial no nosso caso é essa capacidade das aves para ultrapassar barreiras. Isto significa, e não é um fenômeno amazônico, um fenômeno mundial, que a distribuição das aves ela está diretamente relacionada com o tipo de clima e cobertura vegetal que se encontra no território. Porque o fato de poder voar não é apenas pelo fato de ultrapassar barreiras biogeográficas, mas que o fato de poder voar permite fazer um uso completamente diferente do território. Eu vou tentar me explicar. Se você pegar um roedor, um pequeno ratinho, digamos, de 10, 15 gramas, e um passarinho do mesmo peso, da mesma massa, e sendo os dois animais endotérmicos, com taxas metabólicas semelhantes, o ratinho ele vai precisar se movimentar numa área muito mais restrita e utilizar uma diversidade maior de recursos. Certo? Por quê? Porque o rato não pode ficar se deslocando de quilômetros. Um ratinho pequenininho não pode ficar se deslocando quilômetros para cima e para baixo todos os dias. Certo? Então, o que ele vai fazer vai ser utilizar o recurso que ele tem aqui, o que ele tem aqui, o que ele tem aqui e o que ele tem aqui. Certo? Ele vai ter que ser capaz de lidar com um ambiente heterogêneo utilizando recursos, os diferentes recursos que tem nesse ambiente. Uma ave não tem essa mesma necessidade, porque ela voa. Certo? Então, mesmo um passarinho com os mesmos 10 gramas, 15 gramas, ele pode sim se deslocar talvez 1 quilômetro. Então, ele pode se dar o luxo de utilizar este recurso, ir para cá, utilizar o mesmo recurso, ir para cá, utilizar o mesmo recurso, ir para lá, utilizar o mesmo recurso. Certo? Então, isto determina um tipo de relação das aves com o espaço muito diferente. Certo? As aves podem e de fato fazem isso, se dá o luxo de utilizar recursos muito mais específicos, que se encontram distribuídos de maneira muito dispersa, mas se deslocar entre esses pontos de ocorrência do recurso, todos os dias, se for necessário, para utilizar o recurso. Certo? Então, isto permite que elas adentrem muito mais nas transições, permite que elas superem muito mais as barreiras, que elas dependam muito menos do espaço, muito menos da estrutura, em fragmentos, inclusive, não apenas estamos falando de montanhas ou rios, mas de fragmentação de qualquer outro dos elementos espaciais, elas se atenham muito mais à cobertura vegetal. Então, você tem um fragmento, a probabilidade de extinção de animais sem capacidade de voo, de tamanho semelhante, de características semelhantes, quanto a qualquer outro aspecto, a probabilidade de extinção local é muito maior do que a das aves, porque as aves podem manter também populações de número de indivíduos muito baixo, porque apresenta uma conectividade maior com outros fragmentos. Enfim, a gente poderia esmiuçar aqui uma série
de fatores ecológicos, genéticos, topográficos, em todos os quais, em todos esses níveis, as aves funcionam de outra maneira. Isso é determinante também para esse número de espécies tão alto das aves, certo? Comparado com o resto dos vertebrados terrestres, as aves sozinhas são metade das espécies. E isto contra o que de repente poderia parecer de, bom, se elas são tão capazes de colonizar novos ambientes, então deve ser mais difícil que ocorram eventos de especiação, porque é mais difícil que haja isolamento de populações. Sim, mas devido a essa capacidade de utilizar nichos ecológicos muito mais estreitos, as aves conseguem manter uma diversidade alfa, uma diversidade in loco, muito mais alta do que qualquer outro grupo de vertebrados terrestres. Então, estes são fatores que serão determinantes na hora da gente avaliar as especificidades das aves em termos de conservação, em termos de uso do território. Passa. Dito isto, que horas são? Não está muito tempo. Dito isto, mas deve ter uma roda de perguntas no final, então não tem tanto tempo. Dito isto, não quer dizer que não haja, que a tendência é como as aves voam, né? Porque isto que acabo de dizer para vocês, digamos, do ponto de vista acadêmico, a primeira vez a gente pensa nisso, realmente e tal, né? Porque o que a gente pensa é que as aves são capazes de atravessar barreiras, mas claro, isto tem outras repercussões. Como estou dizendo, o nicho pode ser mais estreito porque o bichinho pode se deslocar utilizando sempre o mesmo recurso, que possa estar distribuído de maneira muito, muito dispersa, coisa que um mamífero de peso semelhante não poderia fazer, por exemplo, né? Ou então, números pequenos de indivíduos conseguem manter diversidade genética suficiente porque a conectividade genética com outros pequenos núcleos populacionais é muito mais dinâmica do que aconteceria se os bichos não voassem, certo? Então, isto quer dizer que não há componentes geográficas? Claro que há componentes geográficas. Porque o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente pega um mapa da América do Sul ou de qualquer outro lugar do mundo e vê a distribuição de uma espécie de âmbito amazônico, de distribuição amazônica, e a gente tem uma mancha no mapa aqui e uma manchinha aqui e, de repente, uma manchinha aqui na Mata Atlântica. É porque o bicho voa, ele se desloca de cá para cá, tudo bem, deve sempre ter umas matas ciliares por aqui, então os bichos acabam circulando por aqui. Sim e não. Certo? Uma coisa é a capacidade de se movimentar num espaço heterogêneo, outra coisa é a vocação de realizar grandes deslocamentos. Existem aves migratórias, isso todo mundo sabe, mas não é o caso da maior parte das aves terrestres amazônicas, sul-americanas em geral. A maior parte das aves terrestres sul-americanas e amazônicas em particular tem áreas de vida relativamente restritas. Então, o que um bichinho faria no meio da Amazônia? Eu me desloco de cá para cá, onde tem uma árvore frutífera com tal fruta, ou então tais flores, de cá para cá, tem uma área de vida muito maior do que um ratinho do meu peso, mas isto não quer dizer que eu atravesso grandes barreiras, porque a gente tende a pensar na capacidade de voo mais do ponto de vista de atravessar grandes barreiras. E elas podem, mas nem sempre elas fazem. Tipicamente na Amazônia, o caso clássico de uma ave pequena terrestre subbosque, ela não vai atravessar um rio grande. Porque para que ela vai fazer isso? Ela vai se manter, ela vai sim se deslocar para cá e para cima e para baixo por uma área grande dentro do ambiente, digamos, heterogêneo onde ela se encontra, mas muitas vezes não vai atravessar grandes barreiras. Isto determina que existam, só na Amazônia e Terras Baixas, de 8 a 9 centros, o que se chama de centros de endemismo das Guianas, Imeri, Napo, Xingu, Tapajós, isso aqui não me lembro o nome dele. Enfim, estes 8 centros de endemismo são regiões da Amazônia separadas, que correspondem a grandes interflúvios, onde há grandes barreiras fluviais, onde se encontram espécies de aves diferentes umas das outras, certo? A composição das comunidades de aves aqui será uma, as aqui será outra, será outra, será outra, e assim sucessivamente.
Por quê? Porque as aves têm essa capacidade de se deslocar, mas elas não vão atravessar um rio que pode ter 2, 3 quilômetros de largura. Pode ter um bichinho que faça isso uma vez, sim, mas isto vai determinar pequena introgressão genética na população do outro lado do rio, mas não a desaparição da diferenciação entre as duas espécies. Né? E, de fato, a quantidade de aloespécies, né, de complexos do que se considerava uma única espécie, e hoje em dia se tem noção de que são 3, 4, 5 espécies nessa região, pois é notório. A quantidade de espécies de aves amazônicas reconhecidas de um tempo para cá tem aumentado muito nos últimos anos, apesar das aves serem, talvez, o grupo de organismos com mais conhecido do mundo, mais do que os próprios mamíferos, porque os mamíferos têm lacunas entre os roedores, entre os morcegos, e as aves não. Todo mundo conhece todas as aves do mundo, menos na Amazônia. Porque o que se considerava ser de repente, uma espécie na calha norte e outra na calha sul, agora acontece que aqui temos 2 e aqui temos 3. Certo? Então, tem um monte de situações assim, espécies que estão sendo agora classificadas de uns 20, 30 anos para cá, por molecular, coisas desse tipo, o que pareciam ser apenas formas geográficas de uma espécie, apresentando um nível específico. Então, isto gera um problema de conservação, aliás, muda a perspectiva das necessidades de conservação. Porque, para que a conservação das aves na Amazônia seja eficiente, é essencial que ela leve em consideração essa divisão geográfica da bacia. E o fato de que, contra o que os planejadores estratégicos do país muitas vezes levam em conta, não dá para você dizer, eu dedico esta região a desenvolvimento, agronegócio, e eu compenso com grandes parques aqui. Porque não faz sentido. A diversidade que nós temos aqui não é a mesma que tem aqui no centro de Belém, que é o nome do centro que nós nos encontramos aqui, não é a mesma do Xingu, nem a das Guianas, e muito menos a dos centros mais distantes. Passa, por favor. Sim, é que aquele é um mapa de diversidade. Aquele mapa de diversidade, esse mapa de endemismos. Não. Porque o mapa de diversidade, ele simplesmente mostra a quantidade de espécies. E isso é função do tipo de lugar, do tipo de ecossistema. Este mapa de centros de mostra heterogeneidade na composição dessas espécies, certo? Não é uma questão de quais são as características, mas do isolamento histórico entre uma região e outra. Então, os rios amazônicos, em alguns casos, voltam. Os rios amazônicos, os maiores deles, representam barreiras muito importantes, e além disso são rios muito antigos, que embora possam mudar de percurso, mas podem demorar muito para isso acontecer. Então, realmente, assim, claro, tu vê a avifauna aqui no extremo oriental e aqui no extremo ocidental, e se tu for ver, são basicamente os mesmos bichos, certo? Mas são espécies diferentes do mesmo gênero, ocasionalmente de 2 gêneros diferentes, mas basicamente o que tu tem é especiação nos níveis taxonômicos pequenos. Mas não deixa de ser diversidade. Então, é claro, tu vai comparar com uma floresta, né? Já com a África, mas com a América Central, por exemplo, e as diferenças são um pouco maiores. Né? Mas ainda assim, se tu vai ver de Amazônia extremo ocidental para extremo oriental, as diferenças são. E sim, é verdade que há uma maior diversidade aqui nos centros ocidentais. Mas isso não tira que os centros orientais, embora apresentem uma diversidade mais baixa, apresentem um endemismo igualmente alto. Por exemplo, aqui, no Belém, que é o mais oriental e o menor de todos, a diversidade total, ela não é super alta comparado com outros centros, mas ainda assim é uma diversidade específica dos centros. Passa, meu Pedro. Exemplo, este é o jacamim de costas pretas, Episófia obscura, espécie criticamente ameaçada aqui no centro endemismo Belém. Até não faz muito tempo, se reconheciam 3 espécies de jacamim, uma na calha norte, outra no extremo ocidental e outra aqui na calha sul. Um tempo depois estávamos na base das 5, agora acho que está como na base de 7 ou 8 espécies de jacamim reconhecidas, o que aparentemente eram diferenças superficiais, vai fazer molecular, representam
corresponde a um isolamento bem mais antigo. Este bicho corre aqui no centro de Belém, volta por favor para o mapa do centro. Eu falei que ia falar um pouquinho mais, não vou me estender muito no Maranhão, mas o centro de Minas Belém, ele reúne duas características que fazem dele, que levam a uma situação crítica. Uma, que o menor centro em extensão, embora o centro 2 aqui, o Napo e o Imeripa, que chama assim. Às vezes em interfluvio até aqui, enfim, se este centro é o mesmo daqui, ou então, sim, isso digamos que há controvérsias, né? Mas fora este caso, que alguns incluem separadamente e outros juntam para cá, o menor centro de endemismo seria o centro de Belém. E o que sim ele tem, digamos, a primeira posição, independente da fonte que você consulte, é no grau de desmatamento, certo? O centro de endemismo Belém, ele apresenta hoje um grau de desmatamento de mais de 80%. Então, um dia a gente estava aqui numa SBPC, teve em São Luís uns anos atrás, e houve um pequeno debate que o pessoal me chamou para falar sobre essas histórias e tal. E o pessoal do Sudeste que estava aí, não, mas e tal. E eu, não, a questão é que o Maranhão reúne o pior de ambos os mundos, certo? Porque você tem o grau de devastação na Mata Atlântica do Sudeste, mas com o grau de desgovernança da Amazônia, certo? Então a gente tem um problema seríssimo aqui, porque em alguns lugares da Amazônia o grau de desgovernança é muito alto, mas o grau de preservação ainda é alto. Em alguns lugares do Sudeste, o grau de preservação é muito baixo, mas o nível de governança é mais alto. Então, o que ainda existe tem perspectivas um pouquinho melhores de ser preservado. Mas aqui estamos realmente na pior situação possível. A gente tem o mesmo grau de desgovernança do resto da Amazônia, ou pior, e um grau de devastação quase comparável com a da Mata Atlântica. Então, já caminha passa. Antigo Pisófia viridis obscura, atual Pisófia obscura, é uma espécie criticamente ameaçada que hoje só tem populações viáveis no complexo Gurupi, entre a Rebio do Gurupi e as áreas indígenas da região. Existe algum outro pequeno núcleo, tanto no Pará quanto no Maranhão, mas viável mesmo para as dimensões dessa região. Passa. Este é um Mutum-Pinima, antigo Crax fasciolata Pinima, que provavelmente vai se tornar Crax Pinima durante este ano. Esta foto de uma expedição que houve em novembro, porque este bicho não era avistado em liberdade desde o ano 78. Então, o ICMBio enviou uma expedição que eu tive o privilégio de participar para o Mosaico Gurupi, e a gente, de fato, registrou um bicho que suspeitávamos que ainda existia, mas que não havia registros que confirmassem isso oficialmente. A situação do bicho é muito mais crítica ainda do que o do Pisófia. Tem talvez uma população viável numa das terras indígenas da região. Eu estou autorizado a expor, apesar de ainda não ter sido publicado o paper, porque uma decisão que foi tomada dentro da equipe foi de publicitar o caso para poder ajudar a implementar políticas de preservação, de conservação lá no Mosaico Gurupi. Enfim. Então, embora ele seja muito parecido com o Crax fasciolata do centro do país, embora ele seja muito parecido com outros mutuns de penacho de diferentes pontos da Amazônia, o Crax pinimas tem um tamanho populacional que ninguém sabe, não se sabe quantos fragmentos de população, certo? Então, o fato de que algumas regiões da Amazônia se encontrem ainda florestas contínuas grandes e com espécies bem representadas e tal, não tira que algumas das regiões mais submetidas a desmatamento contenham táxons endêmicos, que são os que se encontram, os que apresentam piores problemáticas de conservação a dia de hoje. Passa. Um comentário sobre refúgios pleistocênicos, tem uma pequena relação, tem até certo ponto relação com os interflúvios que a gente via, né? Aqui teríamos mapa de vegetação da América do Sul para o último máximo glaciar. E podemos ver que, de fato, a floresta estava restrita principalmente à região ocidental e em diferentes medidas, com fragmentos isolados, sendo que aqui na região oriental ficaram apenas alguns remanescentes. Isto também deve influenciar no fato de que a diversidade total de aves seja maior do que na região ocidental, não apenas das aves, porque, na verdade,
as espécies que se encontram hoje na Amazônia, sendo a Amazônia basicamente hoje floresta tropical, pois são espécies de floresta tropical, certo? Então, as espécies que podiam ocorrer por aqui, elas se retiraram para aquilo que hoje é o Cerrado, tanto aqui no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, entre Roraima e a Venezuela. Então, este é um fator adicional. De qualquer maneira, os refúgios pleistocênicos, eles são importantes para diferentes grupos e, novamente, se você for ver o mapa de endemismo, não o mapa de biodiversidade, o mapa de endemismo, de diferentes grupos de organismos na Amazônia, este sim não é necessariamente sempre o mesmo, porque alguns organismos são mais sensíveis às mudanças rápidas e geologicamente rápidas de cobertura vegetal, como é o caso das aves, mas outros não. Outros são muito mais sensíveis à existência de barreiras e então tem espécies cuja distribuição até hoje responde a eventos geológicos muito mais antigos. Enfim, de qualquer forma, o mapa de centros de endemismo contribui, junto com o próprio mapa dos interflúvios modernos, a definir, perfilar quais seriam a distribuição de endemismos na Amazônia. Bom, isso aqui só, não temos tanto tempo, passa. A diversidade de aves é enorme, ao todo podemos estar falando de mais de 2.000 espécies toda a Amazônia, e enfim, já vimos uma arara vermelha, a Chloroptena nos primeiros velhos, tem uru, momotos momota, passa. Esta é uma Maria Lecca, Nicorrincus coronatus, enfim, mas isto só para, não temos tempo, então também não coloquei muitas coisas, passa especial. Só para lembrar da diversidade extrema. Vamos passar rápido, porque não perspectivas de conservação, mais ou menos prefiro deixar um pouco, enfim, mapa do desmatamento até 2006, Maranhão o núcleo Belém, o centro Belém, Maranhão e a região vizinha do Pará na frente, o Tocantins, do Pará também, Rondônia, e a catástrofe de Mato Grosso ainda não estava completamente consumada. Passa. Mapa de estimativa de desmatamento para a Amazônia com um cenário de alta governança, ou seja, a gente consegue reverter a catástrofe atual e manter um grau importante de preservação da Amazônia. Obviamente haverá grandes eixos, haverá estradas, poderíamos estar falando de um mapa desse tipo, ou então, passa, num caso oposto de extrema desgovernança, em 2030, 13 anos era em 2017, mas enfim. Em 2030, a gente pode ter um mapa desse tipo, com a Amazônia sul-oriental basicamente toda ela explodida, né, e com entradas importantes em outras regiões da bacia. Por aqui, por aqui, por aqui. Tá? Bom, essa última parte estou passando rápido, basicamente, para dar tempo que haja algumas, pelo menos umas pouquinhas perguntas. Assim. Entre as iniciativas de estudo dessa biodiversidade, vale a pena destacar o PPBio, Programa de Pesquisa em Biodiversidade, com isto já encerro. Passa. É um programa grande que atualmente está, e não está, ultimamente se tornou um programa intermitente, não existe, não existe, existe, não existe. Mas atualmente ele existe, mas existe sob mínimos, pelo que aqui realmente, agora mesmo aqui no Maranhão está chegando quase nada. Né? Mas enfim, é um programa importante do MCT que reúne agências governamentais, instituições basicamente públicas, pesquisa e universitárias e tal, pesquisadores tentando levantar essa diversidade da Amazônia, que é uma das coisas que nos cabe também como academia para poder, digamos, oferecer nossa contribuição como elementos de avaliação para poder direcionar as políticas de conservação. Enfim, essa parte passei muito rápido, mas uns minutinhos ainda para algumas perguntas e tal. Tá?
Ou fome? No Acre não, né? No Acre eles não estão com tanta fome. Bom dia, professor. Bom dia. Eu sou Eliane. Na verdade, não é uma pergunta. É só um maior esclarecimento, né? Para o senhor comentar um pouco mais sobre essa questão das espécies de aves, que são espécies de aves que apresentam áreas de bordas e áreas degradadas na Amazônia, mas que aqui em São Luís são espécies indicadoras de áreas remanescentes. Acho que foi isso. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais, esclarecer um pouco mais sobre Suponhamos isso. que eu vou numa área da Amazônia Central. Não precisa ser no Pará, no Amazonas, pode ser aqui no Gurupi mesmo, no Maranhão. Aqui no Maranhão a faixa de transição é relativamente estreita, a gente passa de Cerrado senso estricto à floresta amazônica central em relativamente poucos quilômetros. Você vai no Gurupi e você tem uma avifauna X. Então, suponhamos, não sei, por exemplo, a aluna que está trabalhando comigo nessa área, o Pionitis leucogaster. O Pionitis leucogaster é uma curica, um periquito grande, digamos, bem de Amazônia Central, que é uma espécie típica amazônica, se encontra ou ele ou melanocéfalos, que é o equivalente dele na calha norte, né? Se encontram, são as curicas de dossel, que se encontram, principalmente, em floresta bem preservada. Provavelmente não precisa ser tão bem preservada quando a gente vai para a Amazônia Central, porque você trata de florestas muito grandes e tal. Mas aqui no Maranhão a gente encontra esses bichos só em dossel, região do Gurupi, em regiões que ainda tem uma mata contínua razoável. Nem sonhar bichos desaparecer aqui em São Luís, e nem nos remanescentes florestais da Baixada. Essa semana mesmo nós estivemos no remanescente amazônico na Baixada, que onde tinha uns pedacinhos de dossel de 30 metros, certo? Então, mesmo na Baixada Maranhense, que a gente não associa com a Amazônia, mas ainda tem uns, por incrível que pareça, remanescentezinhos florestais com dossel alto, né? Não tem nesses lugares. Agora, se eu, por exemplo, outra das espécies que a Tainá está trabalhando, otanófilos amazônicos, aqui ele só ocorre no sítio Aguaí, lá perto de Ribamar, na Mata do Sacavém, nas regiões de várzea de Itapiracó, onde tem, só na várzea, que ainda tem mata um pouco mais alta, enfim, dos remanescentes que nós temos aqui ocorrem nos lugares melhor preservados e com dossel mais alto. Mas, na Amazônia Central, é típica espécie de borda. Como digo, não precisa ir em Belém, aqui no Gurupi mesmo, um bicho que em mata alta, sim, tem um aqui, outro ali, né? Mas tu vai encontrar mais nas áreas onde Baubau, onde cortaram algum pau comercial, e então tem um pouquinho de brenha, de clareira com um pouquinho de matagal baixo dentro da mata, certo? Então lá vai ser um bicho que vai estar na mata amazônica típica, mas nessas áreas. Enquanto aqui, pues, está nas melhores áreas que a gente tem. Ficou melhor esclarecido? Exatamente. Mas lá é um bicho comum. de área de transição. Os bichos, digamos, de área melhor preservada, bichos muito dependentes de mata primária em bom estado, aqui nem sonhar em encontrar. Aqui eles nem passam nem perto. Só aproveitando que eu estou com o microfone, fazer mais uma pergunta. Apesar de nos slides e nos mapas, no mapa, no caso do centro de endemismo, você falou, né, bastante sobre essa questão do centro Belém, acho que é isso? Sim. Mas em relação ao resto do estado do Maranhão, tem alguma área assim que, considerando o seu longo tempo de trabalho, né, com aves, tem alguma área assim que o senhor acha que o senhor consideraria importante para ser, sei lá, uma unidade de conservação, um refúgio da vida silvestre? Tem várias. Cerrado mesmo, em Mangue. Só, claro, não é bioma Amazônia, digamos, não é o assunto da conversa de hoje. Não. Mas, enfim, mas acho que é cabível.
sim, é um problema gravíssimo com o Cerrado. E olha que não é um dos estados brasileiros em que o Cerrado está pior. Assim como a Amazônia Maranhense é a que está mais detonada da Amazônia inteira, o Cerrado Maranhense não chega a estar tão arrebentado quanto cerrados de alguns lugares do Sudeste e tal, com muita mais população humana. Mas, claro, o agronegócio está avançando, a soja, o eucalipto está avançando de uma maneira que extensos cerrados do centro-sul do Maranhão está indo para o brejo, literalmente. Sim. Assim, se dependesse de mim, eu implantaria unidades de conservação em remanescentes de floresta que não estão na região do Mosaico Gurupi, como essas regiões entre a Baixada de Cândido Mendes, Jatemirinzal, Cururupu, Santa Helena, por um lado. No extremo sul, estou falando só amazônicos, entre a Ceilândia, São Pedro da Água Branca, onde ainda tem alguma coisinha, e no Cerrado precisaria implementar muito melhor as áreas que existem no sul, que existem grandes áreas de conservação, grandes unidades de Cerrado, mas talvez o Parque Mirador esteja razoavelmente implementado, mas a Chapada das Mesas, a Matopiba, tem remanescentes de Cerrado no nordeste do Maranhão, por exemplo, na região de Brejo, que são muito interessantes e que também seria importante que houvesse alguma área alguma unidade de conservação. E na própria Baixada, nós temos e nas próprias reentrâncias, nós temos APAs. Mas uma APA é a mesma coisa, não dizer nada, né? Nós não temos praticamente área. Bom, tem o Parque Nacional dos Lençóis, mas em reentrância, em mangue e em Baixada, a gente praticamente não tem áreas de conservação integral. Professor, como a diversidade de espécies pode ser um indicativo de pressão antrópica se as aves migram para uma outra região menos afetada e se há monitoramento e estudos nesse sentido? Pergunta do Anderson do Acre. Como a diversidade de espécies pode ser um indicativo de pressão antrópica e se as aves migram para uma outra região menos afetada, se há um monitoramento e estudos nesse sentido? Há monitoramento, há estudos no Brasil, no exterior, no mundo inteiro, em diferentes tipos de biomas, isso é uma coisa perfeitamente bem documentada. O que acontece? A pressão antrópica ela não resulta apenas no desmatamento, mas na perda de qualidade ambiental. Então, se eu tenho um remanescente arbóreo, não vou chamar nem de florestal, um remanescente arbóreo, determinado lugar, e aquilo ou não é uma floresta ou está muito empobrecido. Então, muitos dos microambientes a que eu estava aludindo, isso se trata de microambientes que se encontram em ecossistemas clima que vêm preservados, onde você realmente tem toda essa diversidade de recursos para os animais utilizar, né? Mas se você está em um ambiente degradado, você não tem isso, certo? Você não tem essa diversidade de recursos para utilizar, então não há distância que permita que o bicho venha aqui utilizar recurso nenhum, certo? O que tem são capoeiras, cuja diversidade geral é muito mais baixa, e isto se reflete diretamente na diversidade de aves. Pergunta agora do Winkson, do Mato Grosso. Qual a perspectiva de contribuição dos híbridos para índices de endemismo nas regiões amazônicas? Híbridos. Perspectiva. Híbridos para índices de endemismo nas regiões amazônicas. Bem, não sei muito bem o que ele quer dizer com uma pergunta feita assim, né? Talvez algo com relação à especiação, mais ou menos nesse sentido, não sei. Assim, não sei se isto vai... Como é o nome dele? Wilkinson. Olha, não sei se eu vou contemplar o que tu está perguntando, mas vou tentar. Por exemplo, você tem um rio, típico rio de planície, com muitos meandros, um rio suficientemente grande como para representar uma barreira, certo? Não estou falando do Tapajós ou do Xingu, estou falando de rios menores, certo? Mas que poderiam representar, em alguns casos, representar barreira, talvez não para as aves, mas sim para outros organismos. Este rio cheio de meandros, ele vai mudando o percurso, diferentes
muitas vezes, certo? Meandros ficam fechados, se abrem novos meandros. Isto significa que na ilha, que fica, quer dizer, que na terra que fica de um lado do meandro, quando o rio rompe o percurso pelo outro lado, aquela ilha passa da margem direita para a margem esquerda do rio. Então, muitas vezes não é necessário nem animais terrestres e nem aves de subbosque que voam, mas não atravessaria o rio inteiro. Não precisa ninguém atravessar o rio, porque é o rio que muda de lado, certo? Então, isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não param para pensar. Para poder colonizar, atravessar rios na Amazônia, frequentemente não precisa nem atravessar o rio, porque é o rio que te atravessa, né? Mas geralmente isto resulta em certos níveis de introgressão genética de uma população de um lado do rio na outra. Mas, normalmente, em casos em que o rio apresenta uma barreira expressiva, em que tu tem dois táxons claramente separados dos dois lados do rio, essa introgressão não invalida a separação dos dois táxons, quer dizer, não chega não resulta na fusão dos dois táxons num único táxon híbrido, em geral. Quando isto fosse o caso de acontecer, realmente estamos falando de barreiras muito menos efetivas, então geralmente tu não tem dois táxons, ou se tiver em nível de subespécie, táxons que estão em processo de formação, enfim. Mais do que híbridos, eu diria que há uma gradação desde situações de barreira plena a situações de sem barreira, com barreiras, digamos, de diferente permeabilidade. A palestra foi bacana. Obrigado. Vou fazer aqui uma pergunta, mas só bem um comentário. A Amazônia, que entra no Maranhão, lá no 8, né, no centro de endemismo de Belém, ali já está a região de Buriticupu, não tá? A região de Buriticupu está ali, né, no 8. Né? Mas a floresta amazônica, ela avança, né, no estado do Maranhão. E essa região de endemismo aí, provavelmente é onde predomina a floresta de dossel fechado, né, aquela floresta primitiva. Mas a floresta amazônica aberta, né, eu vi isso uma vez numa descrição do IBGE, a floresta amazônica ela vai até o Rio Parnaíba, né? Ela fica aberta, mistura com cerrado, mistura com cocal, né? Uma mata aberta e tudo mais. O que tem na composição de espécies, na diversidade de aves, fora dessa área, né, entrando nessas áreas mistas, o que tem sido diferente? Quais são as espécies assim que chamativas, né, que são características dessas áreas e que não fazem parte dessas áreas de endemismo aí o que tu conhece? Essa é uma pergunta. A outra coisa, rapidinho. Sim, não, tudo bem. A outra coisa é o seguinte. Tu tens noção de quais são os grupos de espécies, por exemplo, dentro dessas áreas de endemismo, que se relacionam com palmeiras? Existem grupos de aves específicos, de palmeira, de buriti, de jussara, isso, aquilo, outro. Porque tem um grupo de barbeiro, o inseto, que é um gênero inteiro, que é o gênero Rhodinus. E parece que é da bacia amazônica. E esse gênero ele evoluiu com as palmeiras. Provavelmente porque ele usava aves dessas palmeiras como fonte de alimento, né? Então lá quando tem transmissão de doenças de Chagas silvestres, por contaminação, né? Porque as pessoas ingerem a tiquara de jussara, do açaí e tal, e tudo mais, é porque essas espécies de barbeiras estão associadas com a copa dessas palmeiras. Mas eles ficam lá porque eles provavelmente ficam no ninho de certos grupos de aves. Tu tem noção, assim, de se existe essa segregação, se existe grupos específicos de aves que estão associados com copa de palmeira, nessas áreas de endemismo aí? Então, a primeira pergunta, se, digamos, a avifauna da transição, podemos dizer assim. Não é que haja uma avifauna exclusiva dessa região de transição, que hoje em dia está quase tudo degradado e transformado em cocal, né? Mas o que sim existe é um grupo de espécies endêmicas, algumas do Centro-Belém, outras mais do que o Centro-Belém, algumas vão até o Ceará, que são endêmicas da região. Isso é uma coisa interessante sobre a qual eu gostaria um dia trabalhar mais especificamente para tentar entender o como e o porquê disso aí. Mas tem algumas poucas espécies, não são muitas, mas é umas poucas espécies endêmicas
que elas se encontram aqui na região, desde a divisa da Caatinga até a Amazônia. Ponopophaga roberti, hortaliças superciliares, tem um miórnio, mesmo que está sendo descrito agora, já deram um nome em português, vai ser o grilozinho de Caxias, ainda, por enquanto está como miórnis espécie nova, ainda não batizaram, né? O Sinalaxis, outra espécie nova que tem, que são bichos que ocorrem desde o Pará, a leste do Tocantins, né? Desde a região vizinha do Pará, em Floresta Plena, no Gurupi e tal, pelos cerrados do centro do Maranhão até o Piauí, no caso, quando o Ponopophaga vai até o Ceará. O que determina a distribuição desse bicho? Não sei, ninguém sabe. E é uma das coisas que a médio prazo eu gostaria de tentar entender melhor. Então, tem algumas espécies, sim, mais do que da transição dessa região, e que são espécies muito versáteis quanto à sua ocupação provavelmente essa característica transicional do Maranhão já não é de hoje, já vem de longe. E quanto à segunda pergunta, existem algumas espécies de aves próprias das palmeiras, por exemplo, a pipira verde, que a gente tem aqui sempre perto das casas, se chama Traupis palmarum, não é só pelo gosto de chamar, é porque ela anda basicamente em coqueiro, em babaçu, em carnaúba, anda sempre em palmeiras, em Jussara, Buriti. Agora, além disso, tem algumas espécies que eu conheça, especialistas em Buriti, das que eu saiba, tem algumas espécies de aves que são especialistas em Buriti. Por que mais em Buriti do que outras palmeiras, não sei, mas eu sei que tem algumas. Para nidificar e para viver e para fazer tudo. Agora, depois, claro, nidificar, tem um monte de aves que preferem as palmeiras, porque as palmeiras são muito ricas em lugares. E se for para nidificar, então não tem só esses bichos. Bichos que eu estou falando são bichos especialistas em Buriti. Agora, para psitacídeos, por exemplo, mas muito passeriforme, muito passarinho pequeno também. Oi? Sim, até que os pica-paus talvez nem tanto, porque os pica-paus podem pegar qualquer madeira e fazer buraco. Mas os psitacídeos, por exemplo, curicas, periquitos, papagaios, tal, todo aquela conjunto das bases das folhas e das epífitas que crescem e tal, o que mais tem é bicho fazendo ninho por lá. Então, sim, tem várias espécies que fazem ninho em palmeiras. Muito bom. Mais alguma pergunta, professor? Almério do Mato Grosso, gostaria de observar o slide da projeção do desmatamento para 2030. Não. Certo. Se não estou enganado, era de 2008. Se positivo, será que a projeção do desmatamento para a Amazônia brasileira seria mais severa com a influência do novo Código Florestal? Não sei. Realmente é uma para 2008. Eu coloquei aí 13 anos porque foi uma atualização que eu fiz, mas o slide é o mesmo. Então ele está falando isso porque provavelmente já conhecia esse slide. A pergunta é muito interessante, mas em 2008 essa projeção já foi feita pensando no cenário de desgovernança. Então, eu penso que mais do que ser pior do que isso, eu penso que o Código Florestal o que faz é maximizar as probabilidades de que o futuro real venha a ser muito mais parecido com esse slide do que com o slide anterior. Não acho que seja pior do que isso. Só que esse já era o pior cenário, né? E o que nós temos agora, nesses 10 anos que se passaram, é uma tendência a ir mais para o pior do que para o melhor cenário. Infelizmente. Tudo bem, pode ser. Claro. Muito bom. Então, vamos, se não tiver mais perguntas, vamos agradecer aí ao professor Carlos pela sua palestra, muito boa, né? Tudo bem? Então, vamos agradecer. Se não tiver mais perguntas, a gente encerra. Muito obrigado também. Se quiser falar mais alguma coisa, à vontade.
Então, boa tarde e até amanhã, Neto. Se você quiser, eu já mando aqui direto.